Olá, eu sou JB Oliveira, advogado, professor, jornalista e escritor, e este é o programa Dicas de Comunicação da sua OAB São Paulo. Vamos falar sobre como superar obstáculos na comunicação? Há pessoas que dizem ter esta ou aquela dificuldade e por isso não ousam falar. São problemas, é a timidez, é a voz mal formada e tantos outros sinões. Haverá razão para isto? Será que esses obstáculos realmente existem ou são suposições, ou são desculpas? Um homem na Grécia Antiga, queria ser orador. Ótimo, a Grécia nos deu bons oradores. Mas havia alguns probleminhas com ele, alguns obstáculos. O primeiro deles, ele era gago. Eu acho que só isto bastaria. Para muitas pessoas, o fato de ter a gagueira já é mais do que suficiente para não ousar falar em público. Mas não era só isso, não. Além de gago, ele tinha a voz mal formada, a voz fraca, a voz tênue. E com isso, como ele poderia falar? Principalmente considerando que naquela época não havia os recursos modernos, tecnológicos de ampliação do som. Ele ia falar, pretendia falar, no Areópago Ateniense, no espaço aberto. Como fazer? E havia um terceiro problema. Ele tinha cacuete. E o problema do cacuete é que ele desvia a atenção do que está sendo dito para o que está sendo feito. Os movimentos espontâneos que isto traz desviam a atenção do público. E o cacuete dele não era qualquer um, não. Ele, ao falar, alternava a elevação de um ombro e de outro, mais ou menos assim. Está aí. Junte esses três componentes: gago, voz mal formada, fraca e cacuete. Ora, com tudo isto, era para tirar o time de campo. Mas ele queria falar. E tinha uma razão para isso. Tinha um objetivo, tinha um ideal. Quando nós temos um ideal, quando nós temos um objetivo, não há obstáculo insuperável. E ele, naquela época, sem fonoaudiólogos, sem cursos de oratória pelo menos conhecidos ou anunciados, resolveu que teria que encontrar um meio de superar os obstáculos. Não se sabe como, desenvolveu um processo, um método. Colocava pedrinhas, seixos na boca para forçar o aparelho fonador, de tal maneira que correspondesse à sua demanda. Ainda hoje, alguma coisa dentro desse princípio é usada pelos fonoaudiólogos, como, por exemplo, o puxador de bochecha, o lápis entre os lábios para forçar a correção do aparelho fonador. Ele ia também falar junto da arrebentação das águas, do ruído do mar chocando contra os rochedos, para que a sua voz se exercitasse para superar o ruído desse choque das águas. E falava também debaixo de duas espadas nuas sobre seus ombros, de tal maneira que quando o movimento espontâneo acontecia no seu corpo, feria-o, e ele foi corrigindo também esse problema. Sabem qual foi o resultado? Tornou-se um orador, mas não apenas um orador, o maior orador da sua época e um dos maiores de toda a história da civilização. Eu estou falando de Demóstenes, que viveu de 382 a 322 na Grécia. Por 3 vezes, ele recebeu a coroa de ouro dada pelos atenienses ao seu melhor orador. Eu pergunto, os seus problemas são iguais aos dele? São superiores aos dele? Certamente que não. E da mesma maneira que ele venceu os problemas, superou os obstáculos e se tornou um grande orador, você
também pode fazê-lo. Pense nisso.